Muito bom dia, suas maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um Entre as Panelas. Aquele lugar que vocês já sabem, né? Encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque desistir aqui não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo pra gente começar. Vamos chegando. Tati, Maria Eduarda, Suzana, vamos chegando. Laine, vamos chegando. Olha só. Enquanto vocês estão aí, né, chegando na live, eu queria falar uma coisa com vocês. Quem já chegou, clica nesse aviãozinho aqui e manda para 3 amigas que estão precisando aí dessa injeção de ânimo para se cuidar. A gente tem que saber uma coisa importante. O meu objetivo aqui com vocês é justamente fazer com que vocês se tornem mais magras e confiantes junto de Deus. E isso que eu quero para cada uma que está aqui comigo. Tá? Que vocês ganhem essa confiança necessária junto de Deus para fazerem o que é preciso para se cuidar. Isso é que a gente está fazendo aqui. Porque só junto dele a gente consegue expulsar essa mulher maravilha que está aí dentro de você. Eu sei que tá, porque ela mora em mim também. Para dar espaço para essa mulher maravilhosa que a gente é. Poder resplandecer, poder aparecer. E isso é um esforço que a gente tem que fazer. A gente vai conversar sobre isso hoje. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre Mulher Maravilha e Mulher Maravilhosa. Quem são essas duas pessoas aí? Né? Quem a gente está sendo e quem a gente quer vir a ser. E vocês sabem, né, que eu chamo todo mundo que está aqui comigo de maravilhosas, né? As minhas clientes, as minhas alunas do Cuide-se, elas são maravilhosas e eu trato elas assim de maneira mais pessoal. Aí, a Miriane, ó, que unha maravilhosa. Muito obrigada, sua maravilhosa. Tô no caminho. Depois eu vou dividir com vocês nos stories a minha saga com a unha. Esse ano eu até parei de postar, né? Eu tenho que voltar a postar, porque tá sendo uma saga essa questão da minha unha. Mas quem tá aqui comigo, vocês já sabem, né? Por que a Miriane tá aqui falando? Ai, que unha maravilhosa. É porque eu sempre trato vocês dessa forma. Eu sempre trato vocês dessa forma, as minhas alunas, as minhas clientes. Por quê? Porque a gente tem que estar nesse movimento de expulsar a Mulher Maravilha e abrir espaço para a gente se tornar essa mulher maravilhosa que a gente nasceu para ser. Você nasceu para ser maravilhosa, você não nasceu para ser Mulher Maravilha. E são coisas completamente diferentes e vocês que estão aqui comigo precisam saber disso. Então nossa live de hoje é essa, né? A Mulher Maravilha e Mulher Maravilhosa. Vocês lembram do desenho da Mulher Maravilha? Ela é uma super-heroína que entrou no universo dos quadrinhos ali na década de 40 para quebrar os estereótipos femininos da época, né? Se a gente lembra aí, qual era o estereótipo feminino da época, né? Era justamente essa mulher que fraquinha, que fica em casa, cuidando, fraquinha entre aspas, né? Bem entre aspas, mas assim, que é subjugada pelo marido, que fica em casa cuidando dos filhos e da família, não tem tempo pra ela, não faz nada pra ela. A gente tem essa ideia. E na época, então, eles criaram essa super-heroína. E olha só, sabe quem criou essa super-heroína? Foi um psicólogo polígamo. Ele tinha 3 esposas. 3 esposas. Entre elas, tinha uma que era enfermeira, ela era sexóloga e ela era ativista do controle de natalidade. Boa coisa não vai dar, né, gente? Então, infelizmente, é nesse imaginário dessa força feminina da Mulher Maravilha que nós fomos criadas. E que as nossas meninas estão sendo criadas. É esse imaginário que foi trazido pra gente por esse cara, esse psicólogo que tinha não menos do que 3 mulheres e uma delas era feminista e ativista do controle de natalidade. E a gente tem que entender que, assim, você querendo ou não, isso tá dentro de você, porque a gente foi criada nesse meio, a gente foi criada para ser Mulher Maravilha. E é muito difícil, né, esse movimento de sair desse papel social, é um movimento que precisa de um esforço muito grande da gente. Precisa. Então toda a nossa energia hoje deve ser justamente voltada pra gente quebrar esse estereótipo dessa mulher forte e sensual de um jeito vulgar. Porque se vocês lembrarem da Mulher Maravilha, como é que ela se vestia? Não é?
Ela se vestia com bem pouca roupa. E aí a gente precisa ordenar o nosso coração, então, para nossa verdadeira força. Para que a gente se torne, então, uma mulher maravilhosa, ordenada, dentro daquilo que nós somos feitas para ser. Então, quem é a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha é uma amazona, né, que foi criada para lutar pela paz no mundo. Contra quem? Contra o inimigo, contra os homens. Contra os homens, gente. Então, ela luta contra o pior inimigo dela, que é o Ares, que é o deus da guerra. Olha só, né? E a gente não entende por que a gente está tão perdida hoje. Porque é nesse imaginário que nós estamos imersas, completamente imersas. A gente tem que começar a colocar a cabecinha para fora, para começar a enxergar a realidade de quem você nasceu para ser. Tem que pôr a cabeça para fora. Então eles criaram essa super-heroína para combater Ares e criaram ela com qualidades masculinas. Criaram ela com qualidades masculinas e para os homens, porque lembra que ela é linda e provocante? Né? Ela usa ali, né, sensualidade de um jeito vulgar. Olha só, bem compreensível, né, e bem alinhado com quem criou, que foi um homem polígamo. A gente tem que lembrar dessas coisas, a gente tem que saber dessas coisas. É importante que você compreenda, é importante que você saiba. E uma das esposas dele era o quê? Feminista e sexóloga. E é isso que entrou no nosso coração e entrou como modelo de força nas últimas décadas. Então, na nossa formação e na formação das nossas meninas. E claro que o que veio não é bom. E a gente tá vendo aí que não é bom. Porque o fato é que se você parar 2 segundos para olhar ao seu redor, você vai ver que as mulheres não estão bem. Não estão bem. E é isso que a gente tem cravado hoje no nosso coração. Então, essas qualidades da Mulher Maravilha e um movimento inconsciente de ser uma Mulher Maravilha. O movimento interno de buscar ser uma Mulher Maravilha. É isso que está cravado no nosso coração. Jung falava sobre o inconsciente coletivo. Esse é um arquétipo da mulher de poder que foi impregnado no nosso imaginário. E a gente está imersa nisso, querendo ou não. E por isso que eu estou falando aqui sobre esse assunto. Porque tudo que vem como inconsciente coletivo entra na gente sem a gente perceber e muitas vezes sem a gente querer. Isso é uma força muito grande que tem em cima da gente. Então hoje a gente está num movimento que é para voltar a ser mulher maravilhosa. Só que você pode reparar, aonde que você vê valor numa mulher? Que tipo de corpo que você quer ter? Que tipo de corpo que você olha de mulher? Que tipo de roupa você olha e chama a tua atenção? Que tipo de roupa que as nossas meninas querem usar? Que tipo de roupa que os modelos famosos hoje usam? Que estão sendo aí, que estão alimentando o imaginário nosso e das nossas meninas usam? Você quer ver? Uma das qualidades, né, um dos superpoderes da Mulher Maravilha é a longevidade. Ou seja, a mulher tem que ser aquilo ali para sempre. Ela tem que buscar ser aquele estereótipo da Mulher Maravilha para sempre. O envelhecimento é visto como uma fraqueza. Quantas de nós vivem em função de estética? Quantas de nós não queremos ter filhos para não estragar o corpo? Para não perder a própria vida? Ou a gente vai adiando, né, a chegada dos filhos por conta disso? Quem aqui vê o envelhecer como algo ruim? Isso é o estereótipo da Mulher Maravilha. Era um superpoder dela, ser longeva. Quem consegue, né, buscar isso, vira uma neurose na gente. Jovens para sempre. Né, fortes, belas, esculturais para sempre. E aí, isso vem com aquele discurso, né, de aceitação. É uma hipocrisia, né? Vem com aquele discurso de aceitação, mas ao mesmo tempo, essas que pregam a aceitação, vem com a bandeira o quê? Estão lotando lá os consultórios de dermatologista, de cirurgião plástico, e vão ficando deformadas com o tempo.
É a mesma que fala que você deve se aceitar, é a mesma que está entrando lá no consultório da dermatologista ou do cirurgião plástico para poder resolver alguma coisa que não está gostando. Então, quantas de nós aqui não estamos ali o tempo inteiro reclamando de algo em nós, no nosso corpo, porque a gente está olhando para esse ideal de Mulher Maravilha. A longevidade, o corpo sarado. Quantas de nós? O corpo torneado, duro. Isso não pode ser, gente, objetivo de vida nosso, não. A gente vai viver infeliz. Porque a Mulher Maravilhosa, ela não tem uma vida da história em quadrinhos. Não tem. Quantas de nós estamos vivendo ali esse ideal, nós contra eles, dentro da nossa própria casa, em luta com o marido, criticando, diminuindo ele para as outras pessoas, para as amigas, para os pais, para as crianças, olhando o copo meio vazio só, em guerra dentro de casa. A Mulher Maravilha, ela tem também super força, ela é invulnerável e ela tem uma agilidade sobre-humana. Tudo isso para manter, sabe o que? A paz, guerreando contra quem? Contra o mal. E o mal são os homens. E não é assim que a gente vive hoje? A gente tem que ter muito claro aqui que essas são qualidades masculinas. Super força, não ser vulnerável, ter mais agilidade para resolver problema. Isso aí são qualidades masculinas, não femininas. Então é claro que a gente tem que olhar para a Mulher Maravilha entendendo que ela é um personagem fictício. Completamente fictício. Porque qualquer mulher que tentar ser uma Mulher Maravilha vai viver infeliz, insatisfeita, ansiosa, sobrecarregada, solitária, entediada. E não é assim que a gente está vivendo? Quem aqui está sobrecarregada? Me conta aqui. Quem aqui toma remédio para ansiedade ou para depressão? As coisas não estão bem. E a gente tem que parar e olhar para isso. Então, a gente tem que dar um chega nisso. Chega de buscar ser Mulher Maravilha. Aqui a gente precisa ordenar, a gente não foi feita para esse papel. Isso está acabando com você. Isso acaba com a mulher. Tá? A gente não tem super força física. A gente não é invulnerável. A gente não tem agilidade sobre-humana. E, pasmem, nós estamos envelhecendo. Louvado seja Deus por isso. Que graça poder envelhecer. Poder envelhecer bem. Dentro de um cuidado normal, de uma reta ordem. Aonde a gente se perde? Tentando ser Mulher Maravilha. E aí como é que a gente alivia toda essa tensão que essa busca traz pra gente? Todo esse peso que essa busca traz pra gente? Comendo. É na comida que vocês acabam aliviando. Todo esse estresse, toda essa ansiedade, toda essa solidão. Toda essa frustração, todo esse tédio. Vai tudo pra comida. Então a gente tem que olhar e querer ser uma mulher maravilhosa dentro da sua realidade. Parar e olhar assim, eu tô envelhecendo. Como eu tô envelhecendo? Que mulher eu tô me tornando? Como eu tô vivendo a minha vida? E aqui a gente consegue tocar na melhor versão de cada uma. Porque não tem como eu ser uma mulher maravilhosa olhando para a grama do vizinho, querendo atingir algo que não tá na minha essência ou que não faz parte da minha constituição. Não faz. Então, qual a sua melhor versão? É isso que você tem que buscar. É para isso que você tem que olhar. Qual a sua melhor versão se tornando uma mulher maravilhosa? Uma mulher maravilhosa real, que ama, que cuida, que acolhe, que inspira.
dentro da sua força. É diferente dessa força masculina. É completamente diferente. Porque a gente luta não contra o nosso homem, mas por ele, pela nossa família, contra as nossas más inclinações. A gente luta com as armas certas. A gente não pega na espada e vai para a batalha. Não, se não for absolutamente necessário. Pelo momento em que aquilo é necessário. Porque a mulher ordenada, a mulher maravilhosa, ela vai pegar na espada se for necessário. Mas ela vai saber o momento de largar a espada. É só pelo tempo necessário, porque a gente não foi feita para viver em luta e viver em guerra. Não foi. Então, uma mulher maravilhosa, ela vai se cuidar. Não para te seduzir ou para manter a juventude eterna ou para se encaixar dentro de um padrão, não. Ela vai se cuidar para conseguir se manter ativa e em movimento, para trabalhar naquilo que cabe, naquele momento, para cuidar dos seus ou para cuidar daquilo que Deus pediu para ela. É por isso que ela vai se cuidar. Para se olhar no espelho e ver ordem, ver trabalho bem feito, ver domínio próprio. Porque quando a gente olha no espelho e vê desordem, é muito difícil a gente se manter em equilíbrio. É muito difícil. Então, a mulher maravilhosa, ela vai se olhar no espelho e vai ter orgulho do que ela está vendo. Ela vai ter orgulho de cada ruga do rosto dela. Ela vai olhar no espelho e vai saber que ela está dando o melhor que ela tem para dar. Isso traz uma calma no nosso coração. Quando você olha no espelho e sabe que você está dando o melhor que você tem para dar. Não tem virtude, gente, na preguiça, no desleixo. A nossa luta, né? A nossa luta como mulher maravilhosa é justamente pra gente ser melhor. Pra gente agir no bem, pra gente ser senhora das nossas escolhas. Quantas de vocês chegam pra mim e falam assim, Ivana, eu quero, assim, seguir uma dieta até o final. Eu quero conseguir pegar um plano alimentar e dar conta dele. Eu quero decidir que eu vou me cuidar e realmente me cuidar. Isso é construído, gente. É construído nessa forja da mulher maravilhosa. E isso não inclui só o cuidado do corpo. Só que o cuidado do corpo é uma ferramenta maravilhosa para isso. Para começar. É uma ferramenta maravilhosa. É a porta de entrada para você conseguir construir essa mulher. Porque para cuidar do corpo, você precisa de muitas virtudes. Você precisa olhar ali, né, da caixa de ferramentas e falar assim, qual virtude que eu preciso trabalhar agora? Você vai na caixa de ferramentas e pega a virtude que você precisa trabalhar. E para o cuidado do corpo, tem várias ferramentas que a gente pode usar dependendo da necessidade do momento que a gente está passando. Então, se eu tô no momento mais ansiosa, ou se eu tô de TPM, eu vou na minha caixinha e vou pegar o quê? A virtude da prudência. Olha, com a virtude da prudência, eu vou olhar e falar assim, caramba, a vontade de doce tá muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o doce de casa. Eu vou diminuir o acesso. Por quê? Por prudência. Então, você pega a sua caixinha de ferramentas, pega a virtude da prudência e toma uma decisão. E assim, pouco a pouco, você vai se tornando senhora das suas escolhas. E vai conseguindo se tornar essa mulher maravilhosa que vocês tanto querem. Né? Se olhar no espelho e enxergar ali ordem. Enxergar ali uma mulher que consegue decidir executar. Que está dando o seu melhor. Que está se esforçando nesse caminho. Isso é muito importante, meus amores. Muito importante. Porque eu sei que se vocês estão aqui comigo, vocês querem ser essas mulheres maravilhosas. E o meu trabalho é guiar vocês nesse caminho. Minha avó era uma mulher maravilhosa. Uma mulher de muitas virtudes. Muitas. Eu tenho muito orgulho dela. Mas assim, eu convivi muito pouco tempo com ela e com meu avô ao mesmo tempo. Porque quando eu tinha 6 anos, meu avô morreu. Então assim, eu não tenho lembrança, não tenho histórias para contar da relação dos dois. Porque eu não acompanhei, na verdade, né?
Mas tem algumas histórias que eu ouvi que e duas me chamaram muita atenção. Porque com esse imaginário de Mulher Maravilha, eu fiquei muito surpresa com essas duas histórias na época, quando eu fiquei sabendo delas, né? Uma delas foi quando ela viajou com meu avô de ônibus e eles estavam indo para um evento do Lions. E aí eles chegaram no ônibus para sentar, uma das poltronas estava molhada. E como eles iam direto pro evento, a minha avó fez questão que o meu avô sentasse no banco seco, para que ele saísse do ônibus e estivesse pronto pro evento. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu já estava com um olhar um pouco transformado por Deus, né? Sobre essa questão do papel do homem, do papel da mulher. Mas ainda assim me causou estranheza. E outro caso que me chamou muita atenção foi a forma como ela conduzia a parte financeira deles. Porque meu avô era um homem muito bom, muito trabalhador, conquistou muitas coisas na vida dele pelo trabalho dele, cuidava muito da família, mas ele tinha um problema, ele jogava. E a minha avó, ela não era de ficar andando atrás dele, falando no ouvido dele, ela ficava muito preocupada com ele. Porque vocês sabem, né? Ambiente de jogo não é um bom ambiente. Então ela ficava muito preocupada com ele. E ele acabou perdendo muita coisa no jogo. E minha avó, gente, ela assinava tudo. Ela não tinha apego e preocupação com nenhum bem material. Nada. Então ele vinha com documento para ceder apartamento para pagar a dívida de jogo, propriedade para pagar a dívida de jogo. Minha avó assinava tudo. Mas ela tinha um jeito muito maravilhoso de trazer o meu avô para a realidade e para a responsabilidade dele como chefe de família. E não era falando no ouvido dele. Sabe o que ela fazia? Toda vez que chegava uma conta, ela sempre colocava a mesa do café da manhã para ele, mas sempre que tinha uma conta para pagar, ela pegava com muito carinho, né, aquela conta e colocava embaixo da xícara de café da manhã dele. Olha só. Então ali, ela sem brigar, sem falar uma palavra, né, cuidando da necessidade dele, cuidando ali com carinho do café da manhã dele, ela o fazia lembrar da responsabilidade que ele tinha com a casa. E ela foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, gente. Né? Ela trabalhou na loja da família, ela viveu uma vida de doação, ela cuidou dos filhos, cuidou dos netos, né? Ela cuidou de mim e dos meus irmãos a nossa vida toda. Então, assim, eu tenho um amor, uma gratidão e uma admiração enorme por ela, enorme. E ela vivia de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que a vida chamava ela a viver. Ela não ficava muito tempo pensando assim, o que ela ia fazer, ou se ela ia fazer alguma coisa pra ela ou não. Não, ela vivia ali de acordo com o que a vida se apresentava pra ela. Então ela trabalhou fora, ela cuidava da família, depois ela cuidou dos netos. Ela viveu de acordo com as possibilidades que ela tinha no momento. Então assim, ela viveu de maneira muito farta e escassa também, com a mesma simplicidade. Com a mesma simplicidade, com o mesmo desapego. E ela também deixou muitas boas lembranças pra gente. Minha avó era muito espirituosa, era muito engraçada. E eu nunca vi reclamando. Eu nunca vi minha avó reclamando, gente. Eu falo que reclamação é coisa da modernidade. Porque os antigos, eles não reclamavam. Como é que é na casa de vocês? Vocês têm lembrança da avó, do vô reclamando? Porque assim, minha avó não reclamava. Eu nunca vi ela falando que não tinha tempo pra ela. Eu nunca vi ela falar do meu avô. Mesmo depois que ele morreu, eu nunca vi minha avó falar mal ou reclamar de qualquer coisa, fazer qualquer comentário a respeito do meu avô. Nunca. Né? Eu nunca vi ela batendo no peito falando que ela tinha razão, que o meu avô era ruim, que o meu avô jogava. Não, ela não falava nada. Não falava, seu avô perdeu tudo. Nada. Nada. Quando meu avô morreu, a gente só ficou, ela no caso, né? Só ficou com o apartamento que ela morava. E meu avô, gente, foi dono de galeria lá na cidade. A galeria inteira era dele. Foi tudo embora no jogo. Eu nunca vi minha avó abrir a boca pra falar nada, pra reclamar absolutamente nada. Então, pra mim, a minha avó é um modelo de mulher maravilhosa. Ela foi sim uma mulher maravilhosa. Mas vamos lá, ela nasceu na década de 20. Minha avó é de 1924. Era outro imaginário que formava as mulheres daquela época. Hoje, eu contar essas histórias, para a maior parte de nós, pode parecer absurdo.
Não é meio absurdo essas histórias assim? E aí, por isso que a gente anda, né? Sem força, esgotada. Exatamente. Exatamente. É isso aí, Azeritas. Os antigos eram super reservados, não faziam exposição, não. Roupa suja se lavava em casa. E a mulher tinha sabedoria para lidar com o esposo. Tinha muita sabedoria. Eram mulheres maravilhosas. Mulheres maravilhosas que trabalhavam quando precisavam, que cuidavam dos filhos, cuidavam do marido. É outra criação, outra visão de mundo, outra visão do papel da mulher, né, dentro da casa. Então a gente tem que entender que a gente não foi feita para lutar, para guerrear. A gente foi feita para dançar. É o que eu falei, a mulher, ela pode até pegar na espada, se a circunstância pedir que ela pegue na espada, mas ela tem que saber o momento de largar a espada, porque a gente não foi feita para isso. E a gente fica esgotada quando a gente tenta lutar a vida inteira. A gente foi feita para dançar. A gente foi feita para dançar. Dançar conforme a música. É isso. Então a Mulher Maravilha, ela briga com a comida, ela briga com a balança. A Mulher Maravilhosa vai fazer como? Ela vai dançar conforme a necessidade. É isso que ela vai fazer. Ela come comida de verdade no dia a dia dela. E quando tem uma festa, quando tem um aniversário, ela sabe que ali também é lugar de comer a torta de chocolate, que não tem problema. Vou falar, Milena, você chegou agora? Porque aqui a gente fala muito sobre dançar, sobre colocar sapatilha, bora sapatear. A gente é feita para dançar, tá? Então, onde que a gente encontra essa dança que a Milena tá perguntando aqui? Quando a gente encontra a leveza, quando a gente olha a nossa circunstância e a gente vai agir sem brigar com a realidade. A mulher, ela tem que ter essa fluidez na vida, essa leveza na vida. Não adianta a gente brigar com a realidade. A gente tem que integrar a nossa vida dentro da realidade. Porque senão a gente não dá conta. Quando a gente tenta brigar com a realidade, quando a gente não aceita a realidade, a gente está querendo ser Mulher Maravilha. A gente está querendo lutar. Eu falo, a Mulher Maravilha grita. A Mulher Maravilhosa, ela silencia e espera o melhor momento. Ela está no compasso da vida. Ela está no compasso. Ela está observando as pessoas e sabendo a melhor hora de agir, como falar. Essa é a sabedoria da mulher. Isso tem que ser construído, porque o nosso imaginário está impregnado de Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, o que ela faz? Ela bate o pé no chão. Ela quer tudo do seu jeito. Ela tem solução para tudo. E a Mulher Maravilhosa? Ela dança e faz da melhor forma, no melhor momento. É isso, sabe, gente? Né? A Mulher Maravilha, ela dá ordem. A Mulher Maravilhosa inspira. Inspira o outro a querer ser melhor, a agir melhor. A Mulher Maravilha, ela afasta com a dureza. Ela fala com um tom de voz mais duro. E a Mulher Maravilhosa? Como que é? A Mulher Maravilhosa, ela acolhe, ela aproxima. Com docilidade. Mesmo quando ela é firme, ela consegue ser doce. Mesmo na firmeza. Não é que é uma mosca morta não, gente. Tá? Mas a gente tem que entender que a hora que a gente abre mão da nossa essência e da verdadeira força feminina, a gente não vai dar conta. Porque a gente não foi feita para guerra. Eu falo muito aqui com vocês sobre essa questão da gestação. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais vezes, né? Porque aqui não vai dar tempo hoje. Mas a gente tem que ter no nosso imaginário o que é ser uma mulher maravilhosa, uma mulher ordenada. E a docilidade, o acolhimento fazem parte de quem a gente é. A gente veio para nutrir o mundo. A mulher veio para nutrir. Guardem isso no coração de vocês. A gente vai falar disso mais vezes. A gente foi feita para nutrir. A Mulher Maravilha, ela luta com a própria força dela. A Mulher Maravilhosa, sabe com quem que ela conta? Com Deus. Uma Mulher Maravilhosa sabe
da força que ela tem se ela caminha junto de Deus. E é por isso que eu falo com vocês, que eu quero vocês mais magras e mais confiantes junto de Deus. Porque junto dele, a gente é capaz de fazer o que aos nossos olhos parece impossível. E eu sei que para vocês que estão aqui comigo, para muitas de vocês, emagrecer parece algo quase que impossível. Porque vocês vêm nessa luta uma vida inteira. Só que entende uma coisa, a gente tem que lutar com as armas certas. Se a gente colocar a armadura e pegar a espada, não vai dar certo. A gente tem que pôr a sapatilha e caminhar juntinho de Deus. Uma mulher que ora, uma mulher que reza, uma mulher que põe o joelho no chão, que clama, é uma mulher forte, é uma mulher invulnerável. É isso. Então, gente, eu já falo aqui com vocês, sabe? Quem você quer ser? Mulher Maravilha ou Mulher Maravilhosa? A gente tem que tomar uma decisão. A live vai ficar salva, Deise, vai sim, tá? Mas a gente precisa tomar uma decisão. E eu já falo com vocês, que se você quer se tornar uma mulher maravilhosa, fica aqui comigo e chama as amigas para vir para cá também. Porque esse é o lugar que a gente está ordenando esse olhar e buscando isso. O meu trabalho aqui é esse. Eu quero tornar cada uma de vocês aqui mais magra, sim. Não seguindo um estereótipo, mas dentro da realidade de cada uma. E mais confiante junto de Deus. Para que essa mulher maravilhosa que está aí dentro consiga florescer e resplandecer. Para a hora que você se olhar no espelho, você ter certeza de quem você é. Porque muitas vezes a gente está ali submersa no excesso de peso. Submersa mesmo. Esse peso pesa não só na balança, pesa na alma de vocês. E vocês olham no espelho e não conseguem enxergar quem vocês são. E eu quero ajudar vocês, eu quero guiar vocês nesse caminho. Para tirar tudo que está sobrecarregando vocês. E deixar essa mulher maravilhosa resplandecer. Semana que vem, olha só. A gente vai estar junto na quarta-feira, no Entre as Panelas, mas eu tenho uma surpresa para vocês. Então, eu quero que vocês estejam comigo na próxima quarta-feira e chamem as amigas também, porque vai ser incrível. Eu não vou contar o que vai acontecer, vou contar na quarta-feira que vem, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar o que eu vou falar para vocês na semana que vem, tá certo? Então, por hoje é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho!